Bom dia a todos. É um prazer estar de novo convosco esta manhã. Eu esta manhã gostava de vos falar sobre um tema que eu nunca tinha falado, que eu nunca tinha estudado, tem a ver com analisar um pouco e focarmos um pouco sobre as coisas que não se veem. E portanto o tema desta manhã é foco no invisível. O versículo base, como podem ver, do tema, é este que está na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que é o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Era sobre isto que eu queria falar, sobre a importância de atentarmos não para as coisas que se veem, não para as coisas visíveis, mas para as coisas que não se veem, para as coisas que são invisíveis. Por norma, eu não gosto de falar muito sobre este tipo de temas que foge um pouco algo mais prático, mas a ideia e o desafio esta manhã é transformar isto num tema prático. E espero que Deus me ajude a fazê-lo. Portanto, a primeira coisa que eu queria analisar convosco tem a ver com a divisão entre o mundo visível e o mundo invisível. Há um versículo que se encontra em Colossenses 1,16 que diz isso mesmo. Diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Essas são as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. E quer uma coisa, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis foram criadas por Ele e para Ele. E, portanto, nós temos, de facto, uma dicotomia. Nós temos, por um lado, mundo visível, nós temos, por outro lado, mundo invisível. E em Cristo e por meio dele foram criadas ambas as dimensões. E, portanto, antes de nos dedicarmos a estudar um pouco sobre o mundo invisível, eu queria vos explicar que existem estas duas realidades. Uma questão muito importante é perceber qual é o grau de importância. O que é mais importante? As coisas que são visíveis ou as coisas que são invisíveis? E eu já vou descomplicar, vou-vos falar mais à frente sobre exemplos de coisas invisíveis e vamos falar um pouco sobre isso. Há um versículo que responde a esta pergunta, que se encontra em Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Ou seja, foram elementos invisíveis que criaram os elementos que são visíveis. E, portanto, a lógica impera e diz-nos que aquilo que cria é sempre mais importante. E, portanto, se foi a realidade invisível que criou o visível, é claramente mais importante o mundo invisível do que o visível. Até porque o visível passa e muito o que é invisível permanece, é muito mais duradouro. Mas é muito importante perceber este versículo, porque foi o que é invisível que criou o visível. E é muito importante falar-vos nisto logo desde o início. Portanto, a dimensão invisível criou a visível. Continuando. Como ver o invisível? Este não é nenhum tema de mágica. Vou tentar-vos explicar. Como ver o invisível? Esta passagem é uma passagem muito importante. O célebre versículo que define, entre aspas, a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A tradução NTLH diz que é a prova de que existem coisas que não podemos ver. É uma prova de que essas coisas que não podemos ver existem. Portanto, a fé, antes de responder à pergunta de como ver o invisível, queria-vos falar um pouco sobre isto. A fé convence-me de que existem coisas invisíveis ao olho humano. Isto é muito importante. O que esta passagem me diz é que a fé convence-me de que há coisas que são invisíveis. Não sou só eu que estou aqui a dizer, eu estou aqui a dizer porque a palavra de Deus me diz. E é a fé que me convence disso. A fé também nos diz mais. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Eu já vos disse há bocadinho. Aquilo que foi feito não foi feito daquilo que é visível, foi feito de elementos invisíveis. Mas eu queria destacar apenas a primeira parte do versículo, agora nesta parte. Pela fé entendemos. Ou seja, a fé não só me convence de que existem coisas invisíveis, mas a fé esclarece-me quanto às coisas invisíveis. E vamos mais à frente ver isto. Portanto, a fé não só me convence, é a prova de que as coisas invisíveis existem, como esclarece-me quanto a estas mesmas coisas. Respondendo à pergunta, este versículo é claro, clarinho como a água. Hebreus 11:27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei,
porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, é possível ver o invisível. E esta é a resposta. Como é que eu posso ver o invisível? Como é que eu posso perceber realidades invisíveis que estão na Bíblia? Pela fé. Pergunta, resposta. É a própria Bíblia que se responde. A fé não só convence-me de que existem as coisas invisíveis, não só esclarece-me que essas coisas invisíveis existem e esclarece-me, como também me faz vê-las. E, portanto, como é que eu posso ver? Pela fé. Como viver? Como é que eu hoje devo viver com estas duas realidades, mundo visível e mundo invisível? Mais uma vez, a própria palavra de Deus responde. Filipenses aos Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós devemos viver os nossos dias hoje em dia com os olhos da fé. E isto significa o quê, na prática? Significa que eu devo ignorar as circunstâncias, o passado, as expectativas que o mundo possa ter ou aquilo que é as tendências, aquilo que é suposto acontecer, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu leio, até tudo aquilo que eu sinto, tudo isso que é palpável, tudo isso que é visível, eu devo não priorizar. Posso e devo contar, mas não devo priorizar. Aquilo que eu devo priorizar é aquilo que Deus me diz na sua palavra. Ok? Andar por fé é andar com a Bíblia na mente. Andar por fé é andar com a Bíblia na mente. A fé faz-me ver a realidade invisível e a nossa vivência como cristãos deve ser andar por fé. Daí em diante, a primeira que nos convertemos. E andar por fé significa andar com a Bíblia na mente. A Bíblia responde a isso e diz em Romanos 10, 17 que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, a fé ganha-se com a palavra de Deus. Como é que eu posso andar por fé? É andar com a Bíblia na mente. Porque é a forma de eu ganhar fé. Eu só ganho fé com a palavra de Deus. Portanto, andar por fé é andar claramente com a Bíblia na mente. É estudá-la, estar perto de Deus através da leitura da palavra de Deus. Isso vai renovando a minha mente e vai aumentando a minha fé. É tão simples quanto isso. E se o fizermos, vamos andando por fé. É assim que devemos viver hoje, tendo em conta esta realidade atual. Queria-vos deixar dois exemplos. Vou começar pelo servo de Eliseu. Eu gosto muito desta passagem. O servo de Eliseu, eu vou ler este versículo para que possam perceber estes versículos, o contexto. Mas antes, o servo de Eliseu um dia estava numa fortaleza e decidiu levantar-se mais cedo e quando se levantou, olhou ao redor, via, como vem aqui na imagem, um exército a cercar a cidade e iam seguramente chacinar toda aquela gente e ele ficou desesperado. E nesse contexto aparece Eliseu. Então a passagem diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão connosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É curioso. O servo só via o exército inimigo. Só via com os olhos dele o exército inimigo. O Eliseu disse assim: Eu vou-te abrir os olhos, eu vou pedir ao Deus para que te possa abrir os olhos, para que tu possas ver a realidade invisível que te cerca, homem. E tu vais ver como. Tu não estás a ver, mas há uma realidade invisível e tu vais ver carros de fogo ao nosso redor que nos protegem da realidade visível que tu estás a ver. E esta passagem é paradigmática. Ele estava a ver preocupações, o servo de Eliseu. Será que quando nós vemos preocupações, automaticamente estamos a ver uma tragédia? Para além das circunstâncias, já vou responder a isso. Para além das circunstâncias, existe sempre outra realidade, que muitas vezes só é visível perante a fé. Isto é muito importante. Nós estamos muitas vezes no meio, atolados em problemas, atolados em preocupações, atolados em dramas. A teoria diz-nos que automaticamente isso vai dar mau resultado. Como diria, no caso do servo de Eliseu, cercados por todos os lados, não há forma. Quem é que imagina que aparecia cavalos de fogo a protegerem-nos, não é? Mas a fé viu isso. Ele abriu os olhos pela fé, a fé fez isso, ele conseguiu ver isso. E é sempre a fé que abre os olhos. Em Atos 26, 18,
nós vemos que existe um nexo de causalidade entre a abertura de olhos e um ato de fé. Para lhes abrir os olhos, etc, 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 pela fé em mim. É a fé que faz abrir os olhos. E, portanto, respondendo à pergunta, sempre que eu vejo preocupações com os meus olhos, eu olho para a realidade visível do que me cerca e vejo preocupações, será que isso significa sempre tragédia? Por trás de um olhar físico que nos revela perdição, podemos ter bênção. O que vejo com os meus olhos não é digno da minha confiança. O que eu vos quero dizer é isso mesmo. É que muitas vezes, através de um olhar físico, quando eu vejo perdição, desgraça, muitas vezes o resultado pode ser completamente oposto. Porque felizmente não vivemos só em realidade física. Temos uma realidade espiritual também. E por isso é que os nossos olhos, o que vemos com os nossos olhos, não é digno de confiança a 100%. Precisamos de olhar com os olhos espirituais da fé, porque se não o fizermos, estaremos limitados a esta realidade física que muitas vezes é que nos priva e que nos sufoca. Assim como sufocava o servo de Eliseu. Nós não queremos isso para nós. Nós queremos ter tranquilidade mesmo no meio da confusão, mesmo no meio dos problemas. E só o poderemos ter se tivermos a capacidade de, muitas vezes, mesmo no meio das preocupações e das tragédias, ter um olhar espiritual, pela fé, que vê além das circunstâncias. Portanto, não, sempre que vejo preocupações, nem sempre temos tragédias, porque muitas vezes nós, quando olhamos com os nossos olhos, além dos olhos físicos, pela fé, nós vemos a solução e Deus está lá para nos ajudar. Mas isto serve para provar que os nossos olhos e aquilo que nós vemos apenas e só não é digno da nossa confiança. É preciso analisar e olhar com os olhos espirituais. É preciso olhar para o invisível. É preciso focar-nos no invisível. E este exemplo prova isso mesmo, que temos que nos focar cada vez mais no invisível. Segundo exemplo. Exemplo de Ló. Se o primeiro exemplo era eu estou a ver desgraça, vou ter problemas, Ló, no fundo, esta passagem que vos vou ler é o contrário. Muitas vezes nós olhamos, e o ser humano é assim, e vê alegria, vê prosperidade, vê coisas boas e acha que vamos ter todos um final feliz. E muitas vezes também não acontece. Então, Ló estava com um problema com Abrão. Eram muitos, estavam ali, não se conseguiam entender. Chegaram a um ponto que tiveram que se separar. E isso daria outro tema de mensagem, não vou abordar isso. O que eu queria abordar é que quando chegaram ao momento em que tinham que se separar, tinham que escolher para onde é que iam. E Abraão deu o privilégio de escolha inicial a Ló. E Ló olhou com os seus olhos. Não lembro que ele tivesse pedido a Deus orientação. Não lembro que ele tivesse olhado para cima, para Deus. Não, ele olhou com os seus olhos para o horizonte e viu a Campina do Jordão bem regada, bem tratada. Ele via alegria, ele via prosperidade. Era como um jardim. Ele achava, bem, se eu for para ali vou ser feliz. Se eu seguir os meus olhos, eu vou me dar bem. Quantas vezes não é assim que acontece? Então eles se apartaram e Ló foi para aquela campina e Abrão ficou supostamente nas terras áridas, não é? Para além das circunstâncias, existe sempre outra realidade que é visível apenas pela fé. E assim como no primeiro exemplo, o servo de Eliseu não via a verdadeira realidade, Ló olhou com os olhos físicos, não olhou com os olhos de fé e não conseguiu também ver a realidade. Porque se ele olhasse com os olhos de fé, se ele tivesse consultado a Deus, ou seja, se ele tivesse procurado a sua voz, que é o que nós temos que procurar na sua palavra, podemos ter um olhar com fé, andar com a Bíblia na mente, se ele tivesse procurado a voz de Deus para ter a sua resposta na mente, ele teria percebido que não era para aí que devia ter ido. E o olhar físico não é suficiente. Ele olhou com os olhos da sua vontade, ignorando qual seria a vontade de Deus, e juntou-se a um povo que abominava a Deus. Ele claramente estava a incumprir a sua vontade. E, portanto, o que é que podia dar isso? Por trás de um olhar físico que lhe revelou bênção, ele teve um mau resultado. E, portanto, uma vez mais, o que vejo com os meus olhos não é digno da minha confiança. Exemplos diametralmente opostos. O mesmo resultado. Porque o único fator de análise foi o fator olhar físico. E nós, como crentes, devemos utilizar, além desse, e sobretudo, o olhar espiritual. Continuando.
Em suma, sobre estes dois exemplos, o que vejo com os meus olhos físicos não merece a minha confiança total. Porque a minha realidade e destino é só uma de duas dimensões. Eu não vivo numa dimensão só física, eu vivo numa dimensão física e espiritual. Eu não posso tomar decisões só com base naquilo que os meus olhos veem. Então, tomar decisões apenas e só com base no que vejo é loucura. Eu devo olhar sempre com o olhar da Bíblia, o olhar da fé. O olhar da fé é olhar com a Bíblia na mente, nunca se esqueçam, porque é isso que alimenta a fé. E assim tenho uma visão 360 graus. Eu vejo o que está à minha frente, vejo o que está atrás, vejo o que está ao lado, vejo os soldados à minha frente, vejo os carros de fogo a proteger-me dos soldados, vejo tudo. E, portanto, é assim que Deus planeou as coisas para nós. Portanto, é muito importante focarmos no invisível. Não só no visível, mas no invisível. Não é nada transcendental, é algo bastante simples de fazer, basta termos um olhar de fé que se obtém biblicamente. Nunca se esqueçam. O foco no invisível é, de facto, algo fantástico. E eu, quando olho, e agora vamos precisar dos olhos físicos, atenção. Os olhos físicos também são importantes. Deus nos deu por um motivo, por muitos motivos, mas este em particular. E quando olho para a criação de Deus e para tudo o que vejo com os meus olhos físicos, eu percebo melhor a realidade invisível que Deus me quer revelar. A passagem que explica isto está em Romanos 1:20, que diz: porque as suas coisas invisíveis, não diz algumas, diz as coisas invisíveis, todas, desde a criação do mundo, tanto o seu poder, eterno poder, como a sua divindade, mesmo a divindade, se entendem e claramente se veem-se. É possível ver as coisas invisíveis pelas coisas que estão criadas, para que todos fiquem sem desculpa. Pelas coisas que estão... Então, quer dizer, os meus olhos físicos podem me ajudar a ver melhor a realidade invisível, a focar também espiritualmente. Não te estás a contradizer? Não, não estou. Devemos andar por fé. E o andar por fé permite-me ter um olhar espiritual. Ok? Mas, adicionalmente, eu devo ter os meus olhos físicos bem atentos, porque isso faz-me valorizar melhor as coisas invisíveis. Mas eu não devo tomar decisões e não devo viver somente pelos olhos físicos, porque vemos dois exemplos, ainda agora mesmo, em que correram mal. Percebem agora? Então, o que é que isto quer dizer? De eu poder utilizar a minha visão para poder valorizar mais as coisas que são invisíveis. Eu vejo o seu poder na criação. E vejo na criação o exemplo da sua omnipotência. Criação do universo. É isto que Romanos 1:20 quer dizer. Eu vejo a sua divindade na criação. Só um Deus poderoso é que poderia fazer a criação que fez. E isso é patente em Romanos 1:20. Eu vejo em Salmos 97:6 que os céus declaram a glória de Deus. Já estamos com três coisas invisíveis, poderosas. Omnipotência de Deus, divindade de Deus, glória de Deus, visível. É verdade, pode ser visível pelas coisas que estão criadas. E para isso eu tenho os meus olhos físicos. Eu vejo, através da criação, a forma como as marés estão estipuladas, ou as estações estão estipuladas, que permitem que haja colheitas e permitem que seja possível haver agricultura e que haja vida, e com a vida sustento, que Deus revela-se um Deus bom, porque permite que todas as pessoas e todos os seres que vivem na Terra tenham provisões diárias. E, portanto, pelas coisas que estão visíveis e pela forma como estão criadas e estruturadas e mantidas por Deus, eu vejo bondade da parte de Deus. Outra coisa invisível que eu vejo também. Pelo desenho inteligente da vida, começando o DNA, acabando em tudo o que existe, a sua complexidade que o homem, por mais que se esforce, não consegue explicar, eu vejo uma sabedoria absolutamente fantástica, eu diria incompreensível ao homem, completamente. Outra coisa invisível que eu vejo pelas coisas visíveis. Portanto, as coisas visíveis são uma sombra das coisas invisíveis. Vejo também, através das coisas visíveis, que Deus é um Deus de ordem, que é um Deus que permeia a beleza na sua criação. Outras coisas invisíveis que eu vejo e que me falam de Deus. Eu fiquei espantado quando estava a estudar e vi esta passagem. Sabem que Jó disse que se pudesse falar, ele estava a falar, citou isto para explicar a outras pessoas e disse, olha, se vocês quisessem, se pudessem falar com os animais, eles explicavam-vos tudo. Olha, eu não sei o que estou a inventar. Jó 12:7-10, se pudéssemos falar com os animais, eles nos esclareceriam. Mas pergunta agora às alimárias e cada uma delas te ensinará.
e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. E até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma, tudo quanto vive, e o espírito, toda a carne humana. Irmãos, se os animais falassem, eram os peixes que pregavam. Não era o chamado para António Vieira aos peixes, mas eram os peixes que pregavam o chamado para António Vieira. Eram os animais que nos falavam. É o que está aqui escrito, não estou a inventar. E eles teriam para contar muito sobre a realidade invisível de Deus. Eles teriam muito para nos falar sobre a realidade invisível de Deus. Então Deus criou tudo isto como uma sombra das coisas invisíveis. E, portanto, para que todos fiquem sem desculpa para não crer em Deus. Todos têm a obrigação de acreditar em Deus pelas coisas visíveis que estão criadas, porque elas falam de forma espetacular do Deus invisível. Continuando, Deus criou os nossos olhos para que através da criação pudéssemos conhecê-lo melhor. Pudéssemos conhecer o Deus invisível melhor. Mas depois disso, e isto é bom perceber porque marca a diferença, depois disso, recomenda que vivamos uma vida com os olhos da fé. Os olhos físicos são importantes para que o conheçamos, para que o entendamos, mas a vida diária deve ser feita e vivida com os olhos da fé. Algumas conclusões sobre o que nós estivemos aqui a falar. Em Cristo e por meio dele foram criadas as dimensões visíveis e invisíveis. Cada uma destas conclusões tem versículos base a apoiar que estão presentes nesta apresentação. Ele criou o mundo visível e o mundo invisível. A dimensão invisível criou a visível. Também vimos isso. A fé convence-me que existem coisas invisíveis ao olho humano. A fé esclarece-me quanto a essas coisas. A fé finalmente faz-me ver essas coisas. Não só me convence, não só me esclarece, mas faz-me ver. Andar por fé, que é aquilo que nós devemos fazer como crentes, é andar com a Bíblia na mente. Vimos isso. Falei várias vezes sobre isso. Continuando. Para além das circunstâncias, existe sempre outra realidade que é visível apenas pela fé. Lembrem-se do caso do servo de Eliseu. O que vejo com os meus olhos físicos não merece a minha confiança total. Ló deu-se mal, o servo de Eliseu deu-se mal, porque tomaram decisões tendo como base apenas a visão física. Não tomemos decisões tendo como base a visão física. Somente. Parece-nos que aquilo é o melhor, é o mais bonito, é fantástico, é por ali. E damos-nos mal. Convém ter sempre a visão espiritual, a visão da fé. Como tê-la? Biblicamente. Devo olhar sempre com o olhar da Bíblia, olhar da fé, visão 360. Eu com o olhar da fé, com a Bíblia na mente, eu vou conseguir perceber tudo à minha volta. Eu consigo ter uma visão panorâmica do mundo que me cerca. Deus criou os nossos olhos para que através da criação o pudéssemos conhecer. E, portanto, o que eu vos tinha dito agora mesmo, as coisas criadas são uma sombra das coisas invisíveis. E elas estão criadas para que nenhum de nós tenha desculpa de não o conhecer. Estão criadas para que todos o possamos conhecer. E depois disso, recomenda que vivamos uma vida com os olhos da fé. Era isto que eu tinha para vos apresentar. Eu espero que ter sido claro. Por norma não gosto de falar muito, mas eu queria que, se esquecerem de tudo, lembrem-se apenas disto. Existem duas realidades, visível e invisível. Nós devemos olhar com os nossos olhos para as coisas que estão criadas para que possamos conhecer melhor e dar valor àquilo que Deus é. Mas daí para a frente devemos procurar atentar todos os dias com os olhos da fé para as coisas que nos cercam, para os dilemas que nos cercam, para os problemas que nos cercam, para os desafios, para as coisas boas, para as coisas menos boas. Com os olhos da fé, e como é que eu vejo com os olhos da fé? Colocando a Bíblia na mente. Isso é muito importante. Nessa forma, eu vou conseguir ver, porque ele diz que a fé permite-me ver essas coisas invisíveis. Que o Senhor nos possa abençoar a todos.